Bom dia. Todos passaram bem de ontem para hoje? Como diz a minha esposa, é o primeiro domingo do ano. Quando chega no último dia do ano, ela fala assim, é o último dia do ano. Como se o mundo fosse acabar naquele momento. Mas, graças a Deus, tivemos uma boa noite de descanso e tenho certeza que recaíram as bênçãos dos céus sobre cada lar aqui. Nesta manhã, como eu disse ontem, só ligar aqui, a base do meu sermão hoje está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E também está baseado nos livros Vida e Ensinos, Visões do Céu e Primeiros Escritos. Irmãos, no livro Vida e Ensinos, capítulo 6, na primeira visão, nós deveríamos estudar mais sobre o futuro da nossa vida no céu e na terra. Nós falamos pouco sobre o que ocorrerá no futuro, e no futuro não tão distante. Nós, quando vamos programar uma viagem para qualquer local, e eu e a Sônia estamos programando uma viagem para a Itália. Os meus avós e bisavós, paternos e maternos, vieram da Itália. E eu ainda não conheço o local, a origem, o local da onde vieram minhas famílias na imigração aqui para o Brasil. Nós estamos programando aí, nós vamos fazer uma viagem para lá. Nós conhecemos a cidade onde o bisavô dela nasceu. Chama Hinckley, na Inglaterra. Uma cidadezinha pequena. E era verão e estava a menos 2 graus. Era inverno lá? Era inverno? Então, estávamos lá, chegamos lá com bastante frio. Mas o céu, irmãos, deve ser almejado, desejado, acariciado todos os dias da nossa vida. Precisamos fazê-lo, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós almejamos. Os preparativos para irmos para o céu. E se nós não começarmos, e se nós não estudarmos, me parece que o céu fica um tanto distante, um tanto longe, parece que inalcançável. Mas se nós estudarmos a base da Bíblia, Espírito e Profecia, nós vamos entender que o céu não está muito longe e que logo nós estaremos lá. Quando Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz ali, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por que Paulo escreveu isto? Porque, irmãos, a nossa língua terrestre, a nossa língua aqui na Terra, seja o inglês, o francês, o alemão, o português, qualquer língua, é muito pobre para descrever as delícias, aquilo que Deus está preparando no céu. A língua não consegue descrever, por mais completa que ela seja, descritiva, ela é muito, muito pobre para descrever. Então, por isso que Paulo escreveu que nós não vimos e não entenderemos aquilo que Deus, melhor, aquilo que está escrito, que Deus preparou. A língua é pobre para descrever. E eu gostaria de falar com vocês sobre a primeira visão de Ellen White
no livro Vida e Ensinos. Imaginam, irmãos, o cenário. A grande decepção tinha corrido. Poucos daquela grande multidão que esperavam a volta de Jesus desistiram, foram para outros caminhos, não acreditaram na promessa e não creram completamente. Estavam vendo como uma oportunidade. Mas um pequenino grupo, continuou a orar e a estudar a palavra de Deus. Foi entendido por pouco quando Hiram Edson atravessou o milharal na manhã do dia 23 e Deus o revelou que a purificação do santuário não era a terra, é o céu, onde Jesus estava entrando do lugar santo para o Santíssimo, começando o juízo investigativo, e aí ele pôde então transmitir aos demais. Mas Deus não nos deixou desamparados. Escolheu uma jovenzinha frágil, doente, sem condições de fazer o grande trabalho da publicação e da divulgação da mensagem. Eram jovens uma jovem de 17 anos, e mais um grupinho de outras jovens que oravam incessantemente pela revelação da verdade. E esta primeira visão que ela teve ocorreu na cidade de Portland, nos Estados Unidos. E Ellen e mais 4 pessoas foram à casa da senhora Hines, que estavam ali para um culto à tarde, um culto de oração. 5 jovens, na idade média de 17 anos, orando, suplicando a Deus para que elas pudessem continuar a divulgação do trabalho sobre a volta de Jesus. Enquanto elas estavam ali ajoelhadas orando, então Ellen White foi tomada de um poder especial e ela recebeu a primeira visão, que denominou o clamor da meia-noite. Qual era essa visão? Ela via um grande caminho. Se nós pudermos ir ao Centro White, nós temos lá um quadro que representa o clamor da meia-noite. A visão, um artista lá nos Estados Unidos, o original desse quadro está no Centro White State, lá na Conferência Geral. Eu estive nesse local. E é impressionante este quadro. Ele praticamente tem a extensão dessa parede aqui, ou maior, e no centro está Jesus. Qual é a visão que ela teve? Ela, fixando os olhos em Jesus, ela viu um grande caminho. E esse caminho emanava uma luz por detrás que iluminava os pés das pessoas que estavam caminhando por esse caminho. E a visão central e a visão à frente era a visão da face de Jesus, ou de Jesus. E ali então ela viu, nesta visão, que ela foi transportada, que muitos olhavam, caminhavam, fixando os seus olhos em Jesus. Mas muitos também não olhavam para Jesus. E esse caminho iam seguindo, e muitos achavam que esse caminho era muito longo e distante. E logo desistiam de olhar para Jesus. E quando deixavam de olhar para Jesus, diz que a luz deixava de irradiar, e essas pessoas caíam e se desviavam para o precipício. Mas aqueles que seguiram, olhando para Jesus,
puderam contemplar e caminhar e chegar a ver a volta de Jesus. Irmãos, ela foi transportada para o céu. E nesse local, lá no céu, ela pôde contemplar as delícias que no céu existem. Você já pensou como que nós poderemos adentrar no céu? O que nós estamos fazendo dia a dia para poder chegar ao céu? No céu, irmãos, ela contemplou o seguinte: a árvore da vida. Como será a árvore da vida? E ela tem a descrição da árvore da vida. O rio de cristal. As ruas de ouro puro. Não me lembro qual a última semana da meditação do que o pastor Benedito escreveu, diz que uma alegoria, mas que um senhor ele queria levar a sua riqueza daqui da terra para o céu. E ele queria levar. E ele ajuntou uma quantidade enorme de ouro que ele mal conseguia carregar. Vocês lembram dessa meditação? E o anjo disse: não, você não vai entrar com a sua riqueza, você só precisa entrar com o seu corpo. Mas ele disse: não, mas eu quero levar essa riqueza. E o que tem dentro dessa sua mala tão pesada? Ouro. Ele falou: mas para que você quer levar ouro? O pavimento do céu é de ouro. Isso não tem importância nenhuma. Então, por vezes, nós queremos levar as nossas riquezas daqui da terra, mas no céu, irmãos, isso não tem valor algum. A árvore da vida, ela tem 2 troncos. Um do lado direito do rio da vida e outro do lado esquerdo do rio da vida. E elas se unem nas folhas, em cima do rio da vida. E qual é a aparência da árvore da vida? Você já viu alguma árvore transparente, de coloração dourada, como ouro, e mesclada com prata? Esse é o tronco da árvore da vida. É tão pobre a nossa descrição que só podemos entendê-la com a coloração ouro transparente. Alguém já viu ouro transparente aqui? Prata transparente, mas assim que é a árvore da vida, o seu tronco. As suas folhas de alimento. O rio que emana da árvore da vida, transparente como cristal. E ali nós poderemos então desfrutar do fruto. E a descrição do fruto da árvore da vida é semelhante ao seu tronco, transparente, reluzente, de cor dourada, mesclada com prata. E esse fruto, nós poderemos apanhá-lo e comer. E diz que quando chegarmos ao céu, Jesus vai nos levar para debaixo da árvore da vida. E lá nós poderemos saborear o fruto, que cada mês dá um tipo de fruto. É o céu. Algumas pessoas me perguntam se existem outros mundos. Infelizmente, Spielberg, ele conseguiu denegrir a imagem dos mundos criados por Deus. Então, se a gente vê aquele filme Avatar, você vê seres assim diferentes, ou ETs, ou pessoas com transparências ou com apresentações ridículas. Se nós formos ao livro Primeiro Escritos, nós vamos ver que a irmã White foi transportada para outros mundos. E lá ela pôde perguntar.
e viram essas pessoas de outros mundos criados por Deus, que eles eram semelhantes a quem? A Deus. Semelhantes a Adão e Eva, criaturas idênticas a Deus, de altura aproximada de 4 metros de altura, quase batendo no teto. Você já pensou você desse tamanho? E Eva, ou as mulheres, um pouquinho menores que essas pessoas. E quando ela foi transportada lá para esses outros mundos, ela chegou nesses outros mundos, e a primeira pergunta que ela fez para os seres que ali habitavam: por que vocês são tão perfeitos? E sabe qual foi a resposta? A primeira resposta que eles deram? Porque nós obedecemos a Deus. Eles obedeceram a Deus, e ela viu as 2 árvores semelhantes à árvore da vida e semelhantes à árvore do conhecimento do bem e do mal. E esses seres dos outros mundos disseram assim: olha, nós não desobedecemos a Deus, nós não comemos do fruto, somente na terra que houve a desobediência a Deus. Irmãos, então, como nós podemos estar lá no céu? Qual é o exemplo vindo de seres de mundos que a perfeição permanece? A obediência a Deus. E eu fico me perguntando, por que é tão difícil obedecer a Deus? Por que nós não obedecemos a Deus de forma por completa? Porque nosso coração não está completamente entregue nas mãos de Deus? É a resposta que eu encontro. Porque nosso coração ainda está enraizado aqui nesta terra, cheia de pecado. E por vezes nós discutimos como nós devemos ser mais obedientes ou esperar mais a visão da graça. Irmãos, graça e obediência estão entrelaçados, estão juntos. A graça e a obediência faz parte da nossa vida. Só Cristo nos salva, mas se nós não obedecemos a Deus completamente, nós não iremos para o céu. Aceitar a graça somente não basta, senão toda a terra, grande maioria, estaria salva. Mas o que nós precisamos é obedecer a Deus. E sabemos que o sábado, ele será pela eternidade. Se nós formos ao livro de Isaías, capítulo 65 e 66, nós vamos ver que de um sábado a outro, nós iremos o quê? Adorar a Deus na eternidade. E o centro da decisão, no final da história deste mundo, será obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Assim será. Vamos voltar aos que a irmã White nos descreveu no capítulo 7 da visão da terra, da visão do céu. Irmãos, ali ela entrou no céu. E quando ela esteve olhando a vegetação do céu, ela diz que a grama era igual a uma coloração viva e prateada. Quando o vento batia na grama, diz que ela fazia como um pentear da grama. Lá nós poderemos colher as flores. E ela colheu algumas flores. E ao colher as flores, ela diz assim: essas flores nunca murcharão. Ao colher a flor, ao embelezar o jardim, aquelas flores viverão pela eternidade. Ao ir caminhando para os bosques,
Ela diz que os bosques não são tão negros ou escuros como aqui. A própria luz do céu, a presença de Deus, diz que os bosques são todos eles iluminados, claros, perfeitos. As árvores não são todas, como nós vimos aqui, tortas, galhos, diz que são retas. E uma coisa que ela viu também num dos campos, que ali ela viu o leão, o lobo, o cordeiro, todos juntos. E diz que esses animais, quando ela continuou indo para o Monte Sião, esses animais o seguiram ao seu lado. Animais perfeitos. Para embelezar o local ali, ela diz no livro que diz assim, as espécies de árvores, ali ela tem o bucho, o pinheiro, o cipreste, oliveira, o mirto, a romanceira, a figueira curvada, e ela estava curvada pelo peso dos figos maduros. Então, no céu, nós temos lá o bucho. O bucho é aquele cipreste de folhas que a gente usa aqui para os jardins. Hoje já não se vê muito mais aqui, mas antigamente nas casas se via o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, o mirto, é uma florzinha roxa, e depois ela abre um botão roxo, quando ela abre fica todinha branca, a romanceira e a figueira. Essas são algumas das árvores que nós iremos encontrar lá no céu e também na nova terra. E uma coisa, irmãos, que ela viu no céu e que nós também poderemos participar. Uma mesa quilométrica. Qual a distância, qual é a área, a periferia da Nova Jerusalém? Vocês lembram? Exatamente, Paulo. 2.200 quilômetros. Quadrado perfeito, um cubo. Isso de extensão, de altura e de largura. 2.200 quilômetros dá para chegar ali pela Sergipe ali? Um pouquinho mais. Irmãos, há uma mesa no centro da cidade de Nova Jerusalém, de prata, que tinha quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-los a todo. Se a cidade santa tem 2.200 quilômetros de distância, uma mesa no centro preparada de quilômetros, e eu acredito que na mesma distância, ou pouco menor. Só que, como estou vendo o Emerson aqui, lá na mesa, ao se sentar na ponta, ou num lado da mesa, você vai enxergar a outra pessoa que está a distância, quilômetros e quilômetros de distância. Você já pensou isso? Deus vai nos dar essa possibilidade. Por quê? Somos perfeitos. A nossa visão será perfeita. A nossa mente será perfeita. E nós poderemos ver isto. E qual o alimento que você vai comer lá? Alguém tenta explicar? Que alimento? Ninguém fala do alimento? Também. Mas ali diz que tem frutos. Ali, irmãos, está o fruto da árvore da vida, como diz. Ali estará o maná. Você não quer provar do maná? Mas ali vai estar o maná. Ali nessa mesa teremos amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Esse será o alimento que nós teremos nessa mesa. Você já está imaginando essa mesa? De prata, de quilômetros, com frutas da árvore da vida, romãs, figos, uvas e outras, e o maná ali, amêndoas, perfeito para nós.
Infelizmente, quando ela presenciou tudo isto, ela disse a Jesus: Senhor, permita-me comer do fruto da árvore. E Deus disse assim para ela: agora não. Você não vai comer agora. Os que comem do fruto da árvore não mais voltam à terra. Então você deve voltar à terra. E se você for fiel, não somente comerá do fruto da árvore da vida, mas beberá também da água da fonte. E diz que ela voltou para a terra triste. Por quê? Porque ela estava no céu, irmãos, presenciando todas aquelas coisas maravilhosas. A presença de Deus, do anjo, a presença de Jesus, vendo a face de Jesus. Você imagina a tristeza quando o anjo disse para ela: não, você não pode comer, você tem que voltar. Por quê? Porque se for fiel, o anjo disse para ela, se você for fiel, então você brevemente voltará a participar dessas coisas aqui do céu. Nós não temos ideias, irmãos. Quando Paulo escreveu as coisas que o olho não viu, e quando ela escreveu esses relatos do céu para nós, é para o nosso fortalecimento, para o nosso desejo de ver e estar lá no céu. Quando nós formos à nova terra, o que faremos lá? Quando Jesus voltar, irmãos, diz que nós receberemos um novo nome. Só você saberá o seu nome. Vai receber uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Nós vamos receber uma harpa. Nós vamos receber uma palma de ouro. E nós então entoaremos o grupo que passar, o grupo especial dos 144.000, que passar pela experiência desta terra, dos finais da história desse mundo, entoarão o cântico do Cordeiro lá no céu. E nós estaremos lá no céu. Mas o que nós faremos lá no céu? O que você imagina fazer no céu? Jesus disse em Mateus que ele iria para o céu para fazer o quê? Ele iria preparar moradas. E você sabe que essas moradas já estão prontas? Porque a irmã White diz no livro Primeiros Escritos e Grande Conflito, diz que as casas já estão prontas. São casas belíssimas e formosas, de pérolas. A sustentação, a base dessas casas são de ouro e adornadas com pérolas. E essas casas já estão prontas para nós morarmos. Já estão lá. Diz que nós iremos trabalhar no céu. Nós iremos plantar para nós comermos. E os outros não plantarão para nós e nem nós plantaremos para os outros. Nós vamos trabalhar. É como se fosse no jardim do Éden antes do pecado. Nós iremos afofar a terra e adornar o jardim. Quando Deus disse para Adão organizar o jardim do Éden, eu fiquei imaginando, eu falei, organizar o perfeito? Como fazer isto? Mas Deus deu a possibilidade de Adão fazer do jardim a sua personalidade, ou montar e organizar o jardim como ele gostaria. E no céu nós vamos fazer a mesma coisa. E na nova terra, melhor, nós iremos fazer a mesma coisa. Nós vamos plantar e cultivar o jardim. Mas o que mais nós poderemos fazer lá no céu? O livro História da Redenção, irmãos, nos diz que todo intento que vier à nossa mente para fazer, nós poderemos fazer. O que você imagina fazer no céu? Todo estudo que fizermos, ele será progressivo. Nós não iremos esquecer, nós iremos relembrar, e ele será gradativo.
E nosso crescimento, o nosso conhecimento terá um crescimento constante e contínuo, inesgotável. Mas o centro do estudo que nós faremos no céu será a história da salvação, da morte de Jesus por Cristo, a morte dele aqui nessa terra. Esse será o centro do estudo que nós faremos no universo. E nós estudaremos isso constantemente. E daremos louvores a Deus constantemente. E sabe quem será o nosso professor lá no céu? Eu fico imaginando. O próprio Jesus. Ele será o nosso professor. Imagino que ele nos chamará um dia, e lá no céu não haverá noite, porque nós não precisaremos descansar. Nós não teremos a necessidade de descanso, porque nós não nos cansaremos. Não haverá necessidade do sol e da lua, porque a própria luz que emana de Deus iluminará toda a terra pela eternidade. A terra, o centro do universo será o nosso planeta. Então nós poderemos, imagino, num dia à tarde, Jesus convoca toda aquela multidão, senta ao centro e ele começa a nos ensinar. Você já pensou nessa beleza? Jesus nos ensinando sobre o universo. E nós teremos a oportunidade também de visitar outros planetas. Nós teremos o privilégio de voar até os outros planetas. A irmã White passou por essa experiência. Foi-lhe dado asas e o anjo a transportou para outros planetas. E um desses planetas diz que ela estava visitando, que ela passou por lá, que tinha 7 luas, ela viu quem lá? Enoque. E ela perguntou, Enoque, mas você mora aqui nesse planeta? Ela falou, não, eu estou de passagem. Irmãos, o privilégio que nós teremos de ir para outros planetas e visitar e trocar as experiências com esses seres criados por Deus também. Todas essas coisas nós iremos fazer lá no céu. Mas, e eu gostaria agora de compartilhar com vocês o que está em Apocalipse, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, quantos dias nós levaremos a nossa viagem daqui para o céu? 7 dias. Quando Jesus voltar, os santos anjos descerão ao clamor, ao canglor da trombeta de Deus, de Jesus. Jesus ficará no céu. Os santos anjos descerão, ressuscitarão os mortos em Cristo, os vivos serão transformados, seremos levados para as nuvens e por 7 dias nós viajaremos uma viagem intergaláctica. Vocês sabiam que 7 dias era o tempo que o povo de Israel devia sair do Egito e até a Canaã terrestre? E por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles descreram da promessa de Deus. Se nós não confiarmos em Deus completamente, e se não crermos e não usarmos do mesmo exemplo que usou o povo de Israel, que a primeira geração pereceu no deserto, se nós não obedecermos a Deus e não formos fiéis e procurarmos fazer a sua vontade, nós não iremos para o céu, infelizmente. Mas se formos fiéis, se obedecermos a Deus, se fizermos a sua vontade, nós receberemos o quê? A coroa da vida eterna. Você sabe que você vai ganhar uma coroa?
ela diz que algumas coroas estavam brilhantes, mais brilhantes do que as outras coroas. Porque muitas coroas tinham mais estrelas do que as outras coroas. Mas que todos igualmente estavam felizes, porque receberam a coroa das mãos de Jesus. Quando chegarmos ao céu, Jesus vai pegar coroa por coroa para cada um e colocará na nossa mente, na nossa cabeça. E todos estaremos felizes. Então, irmãos, para recebermos a nossa coroa, nós precisamos primeiro obedecer a Deus sobre todas as coisas e sermos vencedores como Ele foi vencedor aqui nessa terra. Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós e Ele quer nos resgatar do pecado. Por que continuarmos amando este mundo que logo mais vai ser destruído? Por que continuarmos vivendo nas coisas desse mundo? Precisamos tirar esta visão terrena e focarmos a nossa visão no céu. No livro, eu gosto muito desse texto que está no livro Grande Conflito. E eu vou terminar com esse texto e eu gostaria de ler para vocês. Grande Conflito, o último capítulo, o último parágrafo do livro. Eu sempre leio para relembrar esse texto. E eu quero terminar aqui esse culto desta manhã para podermos, então, irmos para nossas casas, os afazeres. O penúltimo parágrafo diz assim: eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e de todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Mas esse texto aqui me emociona muito e eu espero que logo nós possamos estar proferindo essas palavras. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda e vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Acabou. Não existe mais pecado. Não existe mais originador do pecado, os seus demônios. Aqueles que não... Tudo, o universo está novamente perfeito e perfeitamente organizado. Nós já estaremos aonde? Na nova terra. E lá viveremos a eternidade. Como descrevi para vocês, coisas que poderemos fazer. Mas somente ao que vencer será vestido de vestiduras brancas. Irmãos, que nós possamos refletir, mas refletir mesmo neste novo ano. Eu sei que todo ano a gente começa, né? Mas precisamos fielmente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança do gozo eterno. E nós estaremos na presença do Deus do universo. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Que essa seja a nossa motivação para podermos ir ao céu e vivermos pela eternidade
Que Deus nos abençoe. Amém.